Olá, tudo bem? Sou Alexandre Guimarães Pinheiro, professor de língua espanhola. Vamos conhecer agora um tempo verbal da língua espanhola. Vamos lá? Olá. Bem, vamos ver agora, vamos conhecer um tempo verbal da língua espanhola. Tempo verbal chamado pretérito perfeito composto. Mas antes de começarmos a entender esse tempo verbal, vou buscar um pouquinho do português para que você entenda melhor como usar, como entender esse tempo verbal. Bem, na língua portuguesa, se eu disser assim, hoje comi bastante. Segunda frase, ontem comi bastante. Nestas duas frases, hoje comi bastante e ontem comi bastante, o que é em comum? Pensa comigo lá. O que é em comum é o verbo comer. Que hoje eu comi, ontem eu comi. Melhor dizendo, o que é em comum é o tempo verbal. Nas duas frases eu usei o mesmo verbo no mesmo tempo da mesma pessoa. Eu comi, presente do indicativo. Tudo bem ou não? O que há diferente nessas frases? Qual é a diferença básica aí? Uma diferença gritante. É o marcador de tempo. Na frase 1 eu digo, hoje comi. Frase 2, ontem comi. Então, na frase 1 eu usei o marcador hoje, na segunda frase o marcador ontem. Para um pouquinho. Me pergunte lá, professor, o que é marcador de tempo? Boa pergunta. Marcador de tempo é uma palavra, uma expressão que indica quando uma ação foi cometida. Então, não importando classes gramaticais, tudo bem? Isso não importa nesse momento. Na frase 1 eu disse hoje, na frase 2 eu disse ontem. E o que é em comum? Que comi alguma coisa, tudo bem? Bem, na frase 1, quando eu digo hoje comi, esse marcador de tempo, hoje, nos mostra o quê? Nos mostra uma proximidade com o presente. Por que proximidade com o presente? Porque o dia de hoje ainda não terminou. Agora, quando eu falo ontem comi, a palavra ontem, esse outro marcador de tempo, nos mostra uma distância do presente, já que o dia de ontem ainda não terminou. O que tudo isso tem a ver, você pode estar pensando agora? Bem, na língua portuguesa, nada demais. A mudança de marcadores de tempo não me obriga a mudar o tempo verbal, mas em espanhol sim. Em espanhol é diferente. Na língua espanhola, quando eu produzo uma frase usando o marcador próximo do presente, eu só posso usar um certo tempo verbal. Agora, quando eu uso marcadores de tempo distantes do presente, eu tenho que, por obrigação, usar um outro tempo verbal. Tudo bem? Na frase 1, na língua portuguesa, bora voltar um pouquinho. Hoje comi bastante. Quando eu uso hoje próximo do presente, se eu passasse essa frase para o espanhol, eu teria que usar este tempo verbal, o pretérito perfeito composto, que eu chamo de PPC, para ser mais prático. Então eu diria assim, hoy he comido bastante, ou mucho. Mas, na frase 2, ontem comi bastante, aí nesse caso eu não poderia usar este tempo verbal, que vamos já conhecer, tudo bem? Vamos com calma. Porque na frase 2 eu usei a palavra ontem, um marcador que me mostra distância do presente. Aí neste caso eu usaria outro tempo verbal que eu não vou comentar agora, na próxima aula. Hoje vamos focar apenas no PPC. PPC é o que mesmo? Pretérito perfeito composto. E o que é isso mesmo? É um tempo verbal da língua espanhola que equivale ao nosso pretérito perfeito do indicativo. Na verdade, este PPC nós usamos muito no português. Quando você fala, por exemplo, assim, olha, eu curti uma foto no Face. Quando eu falo curti, você acabou de usar o pretérito perfeito. Como passado. Penteei o cabelo, penteei, pretérito perfeito. Comi, falei, disse, estudamos, fomos, usamos o tempo todo o pretérito perfeito. Você usa sem se aperceber que você usa o tempo todo. Em espanhol, ele é chamado de pretérito perfeito composto, o famoso PPC. Tudo bem? Você já entendeu isso? Agora vamos entender, conhecer melhor este PPC. Eu pus um pequeno índice olha só, o que é esse PPC? Indica ações do passado. Tudo bem? Como assim? Este pretérito perfeito composto é um tempo verbal da língua espanhola que indica ações do passado, só que ações próximas do presente em um tempo não finalizado.
Quando eu fiz alguma coisa, por exemplo, neste dia que não terminou. Quando cometi uma ação nesta semana que começou no domingo, ainda estamos nessa semana, não terminou. Quando eu cometi uma ação neste ano, 2015, que ainda não terminou. Quando eu cometi uma ação neste século. Tem uma coisa um tanto difícil de entender, porque você pode pensar assim, poxa, mas século, dia, mês, um tanto confuso. Mas você vai depender de todo um contexto. Então, se eu disser que algo foi descoberto neste século, eu posso entender que é próximo do presente, porque esse século ainda não terminou. Quando uma pessoa descobre algo nesta semana, por exemplo, eu posso entender que é próximo do presente, porque a semana não terminou. Quando, por exemplo, eu fui a uma festa e dancei bastante, eu disse assim, eu dancei muito neste final de semana, próximo do presente. Para que você faça um comparativo melhor, compare esta frase agora. Eu estudei bastante neste mês. Próximo presente, o mês não terminou. Mas se eu disser assim, eu estudei bastante mês passado, perceba que agora ficou mais claro, porque o mês passado já foi finalizado. Então, recapitulando, este PPC, este tempo verbal do espanhol, ele só é usado numa frase que indica uma ação próxima do presente em um tempo não finalizado. Professor, e como é que eu vou identificar isso numa frase? Boa pergunta. Tu vai identificar isso pelos marcadores de tempo, já te expliquei o que é, que eu pus aqui no quadro em destaque. Vamos conhecer alguns. Marcadores de tempo. Marcadores de tempo do pretérito perfeito composto, o famoso PPC. Vamos lembrar? O que é meu marcador de tempo? São palavras, expressões que denotam o quê? O tempo em que uma ação ocorreu. Olha para cá. Eu botei alguns aqui, olha. Já, todavia no, hoy, este dia, esta manhã, este siglo, entre outras coisas, etc. Vamos voltar? Traduzindo agora. Já, ainda não, hoje, este dia, esta manhã, este século, etc. Este dia, este mês, este dia, este mês. Tudo bem? Vamos entender agora aqui a formação dele. Agora, muito cuidado, porque você precisa gravar isto agora, a formação deste tempo verbal. Por quê? Para o teu vestibular, na prova do Enem, não cai isso não, ninguém vai te perguntar o que tempo verbal é esse. O problema é que é um tempo verbal muito usado e você precisa saber entendê-lo, identificá-lo e traduzi-lo. Mas antes, vamos só conhecer como é que ele é formado. Este PPC é formado por dois verbos. O verbo haver, que é o verbo auxiliar, e um verbo qualquer no particípio. Sabes o que é isso aqui? Isso são as pessoas. É o verbo haver conjugado no presente no indicativo. As, hemos, habéis, eu, tu, ele, nós, vós, ele. São as pessoas. Yo, tu, has, el, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos, han. Logo depois o verbo no particípio. Professor, como é que eu vou conhecer particípio? Pelas terminações. Ado, ido, soto e cho. Aonde eu quero chegar? Sempre que vires numa frase dois verbos juntos, ou seja, um desses caras aqui, olha, uma dessas pessoas, ou ou as, ou a, um desses, e logo depois uma palavra qualquer com uma dessas terminações, ado, ido, então isto configura o PPC. Olha o exemplo aqui. Hoy he comido pouco. Hoje, marcador de tempo, he comido pouco. Vamos traduzir? Hoje comi pouco. Perceba, o e está bem aqui, ó, primeira pessoa. E logo após um verbo, que é o verbo principal, não esqueçamos que o haver é auxiliar, tanto no português como no espanhol, terminação ido. Olha o particípio, olha o ido bem aqui. Então você já sabe que isso aqui é o PPC. Na próxima aula, vamos aprender a traduzir este tempo verbal. Muito obrigado.